Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Mulher Ajudando Mulheres. E no programa de hoje tem um tema maravilhoso, melhor, hoje juntos vamos resgatar valores familiares. E para esse bom papo, eu trouxe uma pessoa linda, maravilhosa, simples e vou falar de coração, simples e fina. Ela já fez várias casas aqui na nossa região, ganhou um prêmio recentemente da melhor arquiteta aqui do Polo Empresarial. E quem é? Leonice Alves! Seja bem-vinda! Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço. E está aqui num lugar maravilhoso também, que é o Jardim da Ana. E esse ambiente traz assim, aconchego com cara de quem faz o melhor, né? Arquiteta, mãe, esposa. Conta aqui pra gente, quem é Leonice Alves? Selma, primeiro, obrigada pelo convite. Eu estou emocionada aqui de estar com vocês. Eu sou a Leonice, sou arquiteta, sou parnaibana. Tenho muito orgulho daqui, da cidade onde a gente cresceu. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero contar um pouco da minha história. E me conta mesmo dessa trajetória, como começou, sua família teve toda a influência de você decidir ser arquiteta ou não? Conta um pouquinho dessa origem aí que hoje ela é uma referência aqui para nós. Conta um pouquinho. Eu venho de uma origem humilde, uma família que me ajudou muito a chegar onde eu cheguei. Meus pais são muito sonhadores, os dois me fizeram crescer e pensar num futuro melhor para mim. Os dois sempre me incentivaram a estudar, sempre me disseram, olha filha, o futuro é o estudo. Mesmo os dois não tiveram tanto estudo, mas eles me incentivaram a estudar desde cedo, profetizaram coisas boas na minha vida. Isso somou muito para eu ser quem eu sou hoje. A importância, né? A importância da base familiar, né? Que hoje, com o tempo, vai passando e vai se perdendo, né, Leonice? Hoje você vê as famílias mais, vamos dizer assim, vivemos um mundo do imediatismo, é para ontem. Isso faz com que as famílias não saiam de manhã, outros saem à tarde. E não tem essa união durante a semana, né? Aquela gana de conquistar isso tudo. Você teve essa base, porque você está falando, seus pais te influenciaram na sua profissão e, lógico, influenciaram no seu caráter, no que você é hoje. Me conta para mim, você imaginaria você chegar hoje como arquiteta, como uma arquiteta renomada? Eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei. Realmente eu me sinto abençoada e privilegiada por Deus ter me colocado onde cheguei. A minha família contribuiu muito para isso. O meu esposo hoje, a nossa vida juntos, tudo isso contribuiu para chegar onde cheguei. É uma união de forças, né? E Deus foi colocando pessoas certas no meu caminho. O meu esforço, a dedicação diária e chegou, acontece, né, quando você menos imagina, acontece. E nós pais, né, eu como mãe também, esposa, nós somos, como você disse, nós somos profetas na vida dos nossos filhos, né, nossos filhos, aquilo que ele ouve, o que ele vê, espelhamento familiar, ele assimila isso, e isso faz toda a diferença no momento que ele começar a tomar a tomada de decisões da vida dele. Sim. Você se identificou, você falou para mim um pouquinho nos bastidores que você gostava de ver revistas, já de decoração, aquilo que você desejava ter na sua casa. Como é que nasceu essa vontade de ser arquiteta? Como eu disse, no bairro mais simples não tem casas bonitas, então quando eu passava num bairro mais bonito, eu já ficava olhando, meu Deus, como que é lá dentro? Eu passava nos ônibus em Alphaville e ficava sonhando, como que são aquelas casas?
Eu comprava revista, naquela época não tinha internet, essas coisas, e a gente ficava sonhando. Eu lia todas as matérias. Eu lembro da minha primeira assinatura, não estava na faculdade, nem imaginava. Eu assinei a revista Arquitetura e Construção e colecionava as revistas, lia as matérias. Tudo isso foi construindo um desejo, né? E eu tive apoio, muito apoio para chegar onde eu cheguei. Eu mesma comecei como propaganda e marketing, fui parar no direito e agora eu estou na área de humanas, né? Área de psicologia, neurociência, né? Mas mesmo assim, é importante que você termine naquilo que você gosta, né? Então, me fala mais essa relação do seu pai com a sua família, como é a relação sua com eles, como que é o ambiente familiar, quais os valores que você trouxe da sua própria família com o seu hoje casada, com o Henrique, com a Juju, uma menina linda. Como é que você trouxe todos esses valores para dentro da sua casa? A minha família é cristã, como base, eu aprendi muito com eles. A forma de logo cedo a gente orar, para dormir a gente orar. A nossa família vive ao redor da mesa, então a gente está sempre reunido e conversando na mesa. Sempre que eu vou para a casa dos meus pais, eu vou para lá direto. A gente senta sempre à mesa, então tá sempre junto, reunido. Então eu acho que isso eu trouxe da casa dos meus pais para minha casa. Da gente não abandonar a reunião familiar, a comunhão, o diálogo ao redor da mesa. Isso é ali que saem ideias, o amor, a gente escuta as dores, os problemas, resolve. Criando esse vínculo espiritual dentro da vida dele. E a gente serve como boa influência. Tenho certeza que tem influenciado não só a sua família, mas todos que estão ao seu redor. Ela tem um grupo maravilhoso, gente, meninas que oram, né? E já faz quanto tempo esse grupo? Uns 3 ou 4 anos já. Nós estamos passando os 3 anos já. Elas reúnem, eu acho muito lindo. Eu vou participar ainda com o tempo, com certeza. E elas são mulheres que reúnem para orar umas às outras, auxiliarem umas às outras. Porque, afinal de contas, o nosso programa aqui é Mulher Ajudando Mulheres. E ali, meninas que oram, eu acompanho o grupo, gente, uma ajudando o outro, eu estou orando por você. Então, é assim, é para isso. A vida cristã ensina um ponto-chave para mim, a empatia. Da gente entender como o outro sofre, não viver só dentro do nosso mundo, não é? A gente tem vivido numa época onde as pessoas estão bem egoístas, voltadas para si mesmas, né? E na igreja a gente encontra isso, o valor de ajudar o irmão, o amor ao próximo, né? É a base da religião. Se a gente não praticar isso, não adianta pregar. Então ali aquele grupo tem sido muito bom, a gente tem socorrido algumas mulheres, tem umas histórias lindas, né? Sou muito grata à missionária Érica César, ela tá lá em casa, sempre nos ajudando nesse trabalho e tem sido maravilhoso, é bom demais. Que estão nos assistindo, a importância, e isso o papel é nosso, nós somos a coluna da casa. E não adianta você esperar pelo marido que ele vai colocar, lógico. Ele faz o papel hoje também, enquanto um faz a janta, o outro põe a mesa. Isso eu acho super fofo, né? É um trabalho em conjunto. Eu costumo falar pro Elvin, pro Caio, que nós somos um grupo em casa. E um grupo a gente está, primeira coisa, estamos em conexão um com o outro, né? Não sobrecarregando, né? Porque às vezes a mulher que é sobrecarregada, ela às vezes chega do trabalho, não tem uma ajudante, aí vai para a cozinha, tem que limpar a cozinha, aí quando todo mundo está assistindo TV. Isso não, hoje é triste. E na mulher moderna, não. Hoje nós trabalhamos em conjunto, nós somos um grupo. E assim não sobrecarrega. Aí fica suave o dia, na hora de sentar na mesa, na hora assim, não fica sobrecarregado, bate o mau humor e não quer participar, come ali mesmo, não é? É bem assim. Vamos resgatar, vamos voltar a esses primórdios que é uma família de valor. Mas sabe por quê? Porque o seu filho, ele precisa saber que tem família reunida.
né? As crianças, às vezes, elas saem da mesa para comer diante da TV. A importância de hoje, como você é uma arquiteta, hoje é conceito aberto, não é? Conceito aberto. A mesa de jantar com a sala e com a sala de visita, tudo um conceito aberto, né? Aí a TV tá lá ligada, né? Se não tiver uma outra sala, tá lá ligada. Aí todo mundo na mesa olhando para a TV, não é bem assim? Eu não gosto nem de ligar a televisão nesse momento, né? Mas tem famílias que têm esse hábito de jantar na frente da TV. Eu acho que é um horário que a TV deveria ser desligada, porque isso interrompe o diálogo, é um ruído que está ali que pode atrapalhar. Não só, eu diria até mais, porque você não está na atenção plena. O alimento, na hora que você estiver comendo, você tem que sentir o sabor da comida, você sentir a saciedade. Você está ali com a mente distraída em outra coisa, você acaba comendo demais, aí envolve a questão da saúde, etc. Então, em primeiro lugar, o mais importante aqui é família reunida na mesa, né? Seja na semana, seja no final de semana, domingo de família, a comunhão, é para não perder esse contato. Por quê? Seu filho precisa de uma referência familiar, né? E para uma formação de uma família, sabemos que temos bases profissionais, você como arquiteta, bases de pai, de mãe, bases de amigos. E também temos que ter uma base cristã, né? Tem um fundamento tudo isso, né? Que é a maior instituição que Deus entregou nesse mundo é a família de uma forma cristã. Me fala um pouco o que os seus pais passaram para você, hoje você traz, e você faz questão de passar isso para a Juju. Os valores cristãos norteiam a minha vida, porque é com base neles que eu tenho educado a minha filha. A disciplina cristã ajuda muito, né? Porque ensina que não pode mentir, em casa a gente fala mentirinha não, desde pequenininha. Então, esses valores foram incutidos ali em mim quando eu era pequena e eu faço para minha filha as mesmas coisas. Eu acho muito importante ter uma religião, principalmente praticar o que se fala, né? Não só falar, porque eu acho que hoje a gente escuta de tudo, mas a prática é constante, viver isso no dia a dia é muito importante. Para mim, a igreja faz parte da minha vida. E se eu não for aos domingos ao culto, parece que faltou alguma coisa. E a Juju, a minha filhinha, já se acostumou. É bem legal, porque ela segue os mesmos princípios. E isso é muito bom. São as tradições familiares que traz base, né? Traz base tanto para você como para a Júlia e até para o seu marido, né? Às vezes você casa com uma pessoa, um exemplo, o Elvis sequer era batizado. Com a minha tradição familiar, ele acabou se batizando, criando esse vínculo espiritual dentro da vida dele. E a gente serve como boa influência. Tenho certeza que tem influenciado não só a sua família, mas todos que estão ao seu redor. Ela tem um grupo maravilhoso, gente, meninas que oram, né? E já faz quanto tempo esse grupo? Uns 3 ou 4 anos já. Nós estamos passando os 3 anos já. Elas reúnem, eu acho muito lindo. Eu vou participar ainda com o tempo, com certeza. E elas são mulheres que reúnem para orar umas às outras, auxiliarem umas às outras. Porque, afinal de contas, o nosso programa aqui é Mulher Ajudando Mulheres. E ali, meninas que oram, eu acompanho o grupo, gente, uma ajudando o outro, eu estou orando por você. Então, assim, é para isso. A vida cristã ensina um ponto-chave para mim, a empatia. Da gente entender como o outro sofre, não viver só dentro do nosso mundo, não é? A gente tem vivido numa época onde as pessoas estão bem egoístas, voltadas para si mesmas, né? E na igreja a gente encontra isso, o valor de ajudar o irmão, o amor ao próximo, é a base da religião. Se a gente não praticar isso, não adianta pregar. Então ali aquele grupo tem sido muito bom, a gente tem socorrido algumas mulheres, tem umas histórias lindas, né? Sou muito grata à missionária Érica César.
ela está lá em casa, sempre nos ajudando nesse trabalho. E tem sido maravilhoso, é bom demais. Estamos falando aqui de valores cristãos, de empatia. As pessoas, o maior chavão do universo é as pessoas se sentirem importantes, né? E para se sentir importante, eu acho que tem tudo a ver com detalhe. E ela, como arquiteta, eu pedi aqui, nós vamos fazer na segunda parte que vocês vão assistir, como colocar uma mesa posta. Por quê? Porque um detalhezinho, você tá em casa, você é mãe, você é meio esposa, quando você coloca uma mesa muito bem colocada, coloca um copo, se você tiver uma taça, um suplá, quando você prepara uma mesa com carinho, eu tenho certeza que a sua família ela vai se sentir importante. Porque é isso que o ser humano quer sentir, que eu sou importante para você e você para mim. Já vou agradecendo aqui a Leonice Alves, esse papo maravilhoso nesse lugar aqui, aconchegante, acolhedor, de falar um pouquinho da sua família, falar um pouco da sua profissão. Ela é uma pessoa linda, meiga, e só olhar para ela você sente Deus no coração dela. Quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, gente, que é difícil a agenda com ela, de estar aqui com a gente. Pessoal, quero agradecer o convite da Selma César. Para mim foi uma honra esse convite, fiquei surpresa e feliz. Foi muito bom esse bate-papo com você. Você tem trazido muito essa imagem de mulher que ajuda, uma mulher que agrega. Eu tive o prazer de conhecer melhor esses tempos. Sou muito grata a Deus pela sua vida. Obrigada. Que você continue fazendo esse trabalho com excelência, influenciando outras mulheres, porque é recente essa descoberta sobre inteligência emocional e você traz isso de uma forma muito, muito abençoadora para as outras pessoas. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E você aí do canal, não esqueça de comentar, de curtir, ative o sininho para que a gente possa levar todos esses valores, todos os nossos vídeos para mulheres que mais precisam. Vocês, mulheres, precisamos de orientação. É que conhecimento nos traz inteligência, isso que ela falou agora. Conhecimento liberta. Então, ative o sininho, compartilhe aí com as suas amigas e até o próximo, a segunda parte com Leonice Alves. Nós vamos trabalhar uma mesa maravilhosa que vai mudar o seu lar. Obrigada!